Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Carteira Antifraude do Zero, aquilo que a gente faz com R$ 200 mensais, no Brasil e no exterior, seguindo os princípios de antifragilidade do Taleb, com foco no longo prazo, geração de renda passiva para você fazer a sua aposentadoria independentemente do governo. Estamos aqui na corretora Clear, a gente vai dar uma checada como está a nossa posição no Brasil, também no câmbio e no exterior, para ver o que a gente faz neste mês de novembro de 2023. Então vamos ao login. Bom, esses aqui são os nossos ativos. Vou listar um por um. Os colegas que acompanham o canal sabem quais são eles, né? Então é redundante. E a primeira coisa que nós normalmente fazemos é rolar nossas operações com opções. Então temos aqui em estratégias 6 puts vendidas aqui no strike 110, se não me engano, mas a gente já vai verificar, com uma proteção no strike 65, ambas aqui para vencimento no dia 17 de novembro. Então vamos rolar essas operações aqui já pensando para o mês de dezembro, embora a gente esteja começando agora o mês. Vamos também verificar o nosso saldo, nossas outras posições e ver o que a gente pode fazer. Antes de prosseguir no Brasil, eu dei uma olhada no câmbio, queda substancial, 4,89, e dada a nossa questão particular aí de que os aportes na Avenue, na corretora que a gente utiliza para fazer as operações, o mínimo de aporte é R$ 200, o equivalente em dólares de R$ 200, e como nós temos que fazer essa escolha, eu vou fazer novamente um aporte lá nos Estados Unidos, me aproveitando dessa queda, de modo que no Brasil vai ser apenas então as rolagens e eventualmente uma operação residual. Voltando a Clear, temos esse saldo de 4,60. Se a gente olha aqui em extrato, basicamente a gente recebeu dividendos aí de Bradesco recentemente, geralmente no dia 1º, além de Raizen, TIM e B3. Foi o que a gente recebeu. Lembrando, né, nós temos aqui aquela posição de NIDIV 11, né, que a gente colocou na nossa carteira agora, que é aquele ETF que paga dividendos. Vamos ver, ele ainda não pagou esse mês. E temos a versão dele que não paga, que reinveste. Botei ambos aqui para a gente poder ver a comparação de desempenho um em relação ao outro. Mas primariamente eu acho que eu vou manter até o NIDIV, pelo princípio, né, de gerar uma renda passiva aqui para a nossa carteira, mesmo sabendo que talvez fosse mais eficiente o 100, né, o NSDV 11, justamente porque tem essa questão da tributação, que eu não levei em consideração. Na hora da venda, qualquer lucro a gente pagaria, então melhor já o com dividendos. Mas aí, como tendo pelo menos uma cota do outro, a gente pode comparar aqui a evolução ao longo do tempo, né? Qual que vai render mais. No momento eles estão equivalentes, não houve nenhum pagamento, então só após o primeiro pagamento a gente vai começar a ver essa diferença aqui. Primeira coisa é encerrar as opções, vamos em menu, estratégia de opções, a gente vai em resultados e temos aqui essa BOVA W1, clico em reverter, o strike dela é 110, 110. Não vou brigar com o preço, tá, amigos? Nosso lucro é considerável. Vou botar para recomprar no 32 mesmo. Estávamos vendidos em 6, reverter é comprar 6. Então, 6, clico em reverter, coloco a assinatura e envio. Agora, a gente dá uma olhada em ordens e foi executado. Então, encerramos aqui 32, o nosso saldo diminui, né? Agora a gente tirou 1,92, ainda sobra 2,68. O seguro está aí valendo 1 centavo, né? Eu acho que sempre vale 1 centavo, então a gente não vai fazer nada com ele, não tem por que vender a 1 centavo. A gente vai acumular com um seguro na próxima série, que é a série X. Antes a gente vai ver qual para vender novamente o BOVA 11, porque é uma fonte de renda aqui para a nossa carteira. E eventual exercício não tem problema nenhum. Lembrando que se a gente for olhar aqui, por exemplo, na nossa posição de tesouro direto, a gente tem uma boa posição em Selic, né? Porque os outros eu nem mexo justamente porque tem marcação mercado. A gente tem basicamente R$ 1.200. A gente estava vendido em 6, né? 110 daria 660. A gente poderia até ser mais ousado. Eu sempre prefiro a cautela, uma margem de segurança aqui para fazer essas operações. Então, vou olhar aqui no TradingView, plataforma gratuita, tem a versão paga, mas a gente usa o modal gratuito, para ver como seria a nossa rolagem. A gente encerrou. Em BOVA 11, olha que alta considerável, até comentou no nosso programa diário de acompanhamento de mercado, o Urso de Prata, considerável otimismo desde a reunião do FONC,
subindo a Bolsa Brasileira, subindo a Bolsa Americana, alvo ali 117. A gente poderia vender realmente no 110, provavelmente está pagando muito pouco. Poderíamos subir, manter 6, mas subir aí, vender nos 114. Há uma faixa aqui de aparente defesa, né, toda vez que tocou. Não teria problema nenhum, né, de 110 para 114. A gente, ao invés de, vou até usar a calculadora para evitar de equivocar, ao invés de 660, né, que seria 110 vezes 6, a gente iria fazer 114 vezes 6, 684, menos 660, aumenta em R$ 24 apenas a nossa exposição. Novamente, a gente está com bastante margem para fazer. O 6 só é bem suave. É o que eu pretendo fazer. Então, vou lá em menu, estratégia de opções, abro aqui Call Put, vou em BOVA 11, mudo para dezembro, e aí a gente muda para Put, série X. Vamos botar então no dinheiro, 114, 114. Então, vamos clicar, é a BOVA X14. A gente vai vender 6 também. Vamos manter 6, sem usar demais. Então, 6 puts, a preço de mercado, não vou exagerar, clico em vender, assinatura, envio. Ver, executado, tá? Então, agora a gente tem saldo projetado 13,66. Entrou 9,6. Já depois do período de liquidação, esse residual a gente vai comprar seguro para a série X também. E o que sobrar a gente compra alguma posição no Brasil. Como a gente compra seguro, a gente volta aqui em put, a gente vai ver a put mais barata, vou jogar o strike lá embaixo, que tem uma proteção bacana. Ó, no 70 a gente pagaria 2 centavos, não estou disposto a pagar 2 centavos, a gente está pagando sempre 1 centavo, então é só para um caso de uma catástrofe, a bolsa de repente desabar, a gente tem aí algo para dormir bem à noite. Então, desses 13 que a gente tem, vai gastar R$ 1 apenas. Na 66, ó, 66, dá para pagar 1 centavo. Tá, até sobe um pouco, estava 65, 66. A gente compra 100. E a proteção funciona como? 100 puts no strike 66, proteção de R$ 6.600, uma carteira de R$ 4.600. Aqui no Brasil é uma proteção mais do que o que a gente tem. É improvável que aconteça? Sim. Mas no Brasil, prejuízos compensam lucros. Também a gente mitiga a possibilidade de pagar DARFs aí no mês. Então, acho muito salutar ter esta pequena compra aí só para dormir melhor à noite. A 1 centavo, 100, compra, assinatura e envio. Vamos em ordens. E é isso, amigos. Fizemos as nossas operações com opções. Estamos no nosso saldo agora 12,66. Aqui estão as que a gente tem aberto, além da que vence agora em 17/11. A gente tem essas aí para 15 de dezembro. E agora a gente vai ver o que a gente pode fazer com este residual nas nossas operações, aí, nos nossos ativos de renda variável. Vou em menu, meus ativos. Vou dar uma olhada aqui, onde a gente pode comprar esses R$ 12 aqui, basicamente, de ativos. Então, essa aqui é a nossa planilha atualizada. Já coloquei todos os valores. Vai ficar disponível para quem for membro. A gente está um pouco mais comprado em ações, devido a esse fundo realmente eu aumentei a posição, a despeito dos critérios que a gente ajustou, mas realmente está retornando. A nossa posição aqui sugeriria mais algumas compras em ouro, mas eu prefiro de repente alocar esse residual aí de 12 e pouco em outros ativos. Por exemplo, em cripto do DeFi, daria para colocar duas, mas a gente vai colocar só uma, devido que é bem limitado, está 268. E analisando a nossa posição, alguns que a gente não compra bastante, mas está em cotações bem interessantes. Eu estava aí entre CSN Mineração e Camil, mas como só dá para escolher uma, eu vou de Camil. Talvez no mês que vem a gente vai de CS Mineração. E como deu muita queda, né? A gente está fazendo aquela nossa aposta em Magazine Luiza, tá R$ 1,51. Não vai fazer muita diferença. Também não dá para comprar as duas. Então, basicamente, uma cota de QDF11, uma ação Magazine Luiza e uma ação da Camil. Vamos fazer isso então. Menu Swing Trade. A gente abre aqui a CAML3F, porque basicamente é mercado fracionário. Vamos botar compra,
uma cota, uma ação, na verdade, a mercado, o valor que tiver, comprar, assinatura e envio. Bom, agora a gente tem saldo disponível 5,40, MGLU 3F, uma ação, a mercado está 1,52, comprar, assinatura, envio, tem 3,88. E basicamente a gente pega aqui DF11, é um ETF, então não tem um F no final, nem pode, na verdade. Aqui sim, uma cota, a mercado, comprar, assinatura, envio. Aqui o extrato, ó, basicamente vai sobrar 1,20 após todas essas operações. Não mexo nesse saldo porque pode ter algum residual, alguma coisa, a gente nunca sabe. Mas as 3 ordens foram executadas, né, as nossas 3 compras do mês, que é DFI11, Magazine Luiza e Camil. Então, no Brasil, fizemos as nossas rolagens, fizemos as nossas operações. A gente dá uma última olhada só para ver se está tudo certo. Está aqui as operações que a gente fez, que mudou. Camil agora 18, basicamente QDF11 foi para 16. Magazine Luiza também subiu uma unidade, agora 18. Nosso preço médio ainda está muito abaixo, infelizmente. Mas vamos ver aí, né, se recupera. Qualquer coisa a gente pode até vender e absorve esse prejuízo. Nosso saldo residual 1,20, como falado. E agora a gente vai para nossas operações no exterior. Vou abrir aqui a conta da Avenue, avenue.s, vou fazer o login. Estamos aqui na nossa conta. Basicamente, amigos, tem $1,37 de dividendos que a gente recebeu. Normalmente a gente faz operações para o dia seguinte, para evitar aí de pagar um câmbio muito alto. Mas a depender do câmbio que a gente vai pagar e considerando que a diferença não é tão grande, até para me organizar melhor, possivelmente eu faça por câmbio de agora, câmbio de hoje, e assim a gente já consegue encerrar o vídeo todo hoje. Mas lembre-se, sempre que possível, use o câmbio do dia seguinte para, né, você evitar de pagar essas taxas no longo prazo. Como a gente faz isso, amigos? A gente vai aqui em depósito, lembra que tem que ver o novo layout aqui da Avenue. A gente vai fazer um Pix da conta nossa aqui para esta QR Code ou para essa chave pix@avenue.s, e aí ele vai verificando que a nossa conta cadastrada é o mesmo CPF da conta bancária, vai cair o dinheiro aqui já para a gente. Então eu vou fazer isso e a gente já segue na sequência. Feito o Pix, o dinheiro está aqui na nossa conta do Brasil. O próximo passo é fazer o câmbio para o exterior. A gente clica aqui em câmbio, real para dólar, continuar. A gente vai fazer investimentos para pagar o IOF mais barato, porque é o que a gente vai fazer, investimentos, continuar. No caso, investir em fundos, nossa carteira é majoritariamente de ETFs, e aí a gente vai lá embaixo em continuar. E note, olha a diferença de câmbio, amigos, 5,1 para instantâneo, 4,99 para no dia seguinte. Vou fazer um instantâneo porque para mim vai ser mais cômodo. Mas se você tiver valores maiores, for mais pesado, sempre é melhor dar preferência aí para o câmbio do dia seguinte, porque aí você paga menos. Vou fazer o câmbio instantâneo, é a primeira vez que a gente vai fazer isso nessa carteira, e vamos botar o saldo total, que é os R$200. Se a gente botar qualquer valor abaixo disso, por exemplo, 20, ele bota a ordem, tem que ser igual ou superior a R$200. Então, saldo total, câmbio instantâneo, e confirmo. O câmbio foi solicitado, agora a gente vai em Home e já está disponível para investir. 41,10. A gente vai aqui em investimentos, vou clicar em mais informações. Basicamente ele somou lá o valor que a gente mandou, mais o saldo que a gente tinha antes. Então a gente tinha 1,37, foi mandado então 39,73 com aqueles R$200. Já vou lançar na planilha e no final a gente passa por ela de novo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, infelizmente, amigos, ter aquele lance da Avenue agora não está, a partir do ano que vem, mas negociando criptos diretamente, apenas ETFs, cripto, e no caso só de futuros, então a gente vai encerrar nossas posições em cripto. A de Ethereum ainda está no vermelho, mas a de Bitcoin está no azul. Então, eu vou encerrar de Bitcoin esse mês, vou tentar a sorte para ver se no mês que vem Ethereum está um pouco melhor. Caso contrário, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o valor que tiver, né, no mês que vem Ethereum, porque a partir de janeiro não terá mais. Então, no episódio desse mês, a gente vai encerrar Bitcoin. Então, a gente vai ter um saldo ainda maior. E agora a gente vai dar uma olhada para ver em qual ativo a gente vai alocar toda essa soma. Vamos encerrar então o Bitcoin. Então, clico nele aqui,
coloco venda, vou colocar aqui a venda total, né, a nossa quantidade total, que é 0,00064,068. Infelizmente, amigos, é o que tem para hoje. Vamos vender no lucro, pelo menos, o Bitcoin. Vender. Aqui ele fala que não vai ter não tem corretagem, são 3 gratuitos no mês. Então, vou confirmar a ordem. Venda de Bitcoin foi encerrada. A gente vai em Home. Agora a gente tem 63 dólares 09. E só tem o Ethereum. Vou deixar para o mês que vem. Vou analisar aqui a carteira, no que a gente pode fazer. E é isso, amigos. Após analisar, eu não vou fugir do óbvio. Com essa nova visão aí, o ciclo de juros chegou ao topo. Está muito ainda defasado o TLT, os títulos longos públicos e os títulos longos privados LQD. Eles, inclusive, tiveram alta considerável esses últimos dias. E mantido esse cenário aí de fim das altas de juros, ou até corte de juros dos Estados Unidos, que estão sendo replicados aqui no Brasil, também a gente pode verificar esses ativos tendo altas ainda mais expressivas. E eles estão bem defasados. São as maiores quedas aí na nossa carteira, basicamente, atrás de REIT também, que são nossa posição aí em fundos imobiliários, mas como só dá duas operações, afinal de contas, a gente já gastou uma corretagem vendendo Bitcoin, vou pegar metade do valor, comprar em LQD, metade do valor, comprar em TLT. O que seria metade do valor? Basicamente 63,09. A gente pega na calculadora, divide por 2, sem milagre aqui. Dividido por 2, 31,54. É o que eu vou fazer, vou comprar 31,54 de cada um deles. Começando por TLT, de 20 anos ou mais, do governo americano, compra, novamente lembrando, 31,54. Vou botar mercado valor, 31 dólares e 54 e comprar. Sobrou ainda 31,55, tá vendo? Vamos então voltar a Home, que a ordem deve estar aberta, ainda não foi executada, agora foi. A gente vai para LQD, pelos longos corporativos. Tem Apple, tem Google, são boas empresas aqui, não são empresas ruins. Mudo o mercado quantidade para mercado valor e agora os 31 dólares e 55 restantes. Comprar. Ordem executada. Fizemos as nossas operações na Avenue do mês. Encerramos o Bitcoin e colocamos esse valor aí em TLT e LQD, reduzindo inclusive bastante o nosso preço médio nesses dois ativos. E detalhe, temos que ir até o mês de dezembro, invariavelmente, então se tiver até pior, fazer o quê? Vender essa posição de Ethereum e ver o que vai fazer com este capital. Ou de repente lá na frente até abrir uma posição em ETF de criptos, mas eu quero de spot, né? Do ativo à vista, não de mercados futuros. Então, no momento, no exterior, a gente vai ficar sem posição em cripto. Agora, voltando à nossa planilha, eu vou lançar aqui os valores. Já coloquei pelo menos o nosso aporte do mês. Não teve no mês de outubro, quem não lembra, né? A gente comprou os ETFs no Brasil, aqueles que pagam dividendo e que não pagam. Então, vou só lançar aqui os novos aportes para a gente ver como é que ficou a nossa carteira. Atualizada a planilha, nossa posição no Brasil, nossa posição no exterior e a nossa proporção agora é de 41% dos nossos ativos estão no exterior, Estados Unidos, e 58% no Brasil. Logo, o meu alvo é 20% apenas no Brasil, 80% no exterior. Como a gente começou pelo Brasil, isso vai levar algum tempo, pode ser que eu mude essa ideia. A ideia é deixar a maior parte na economia mais segura, tá? Mas já melhorou bastante, estava quase que 100% no Brasil, né? Já melhorou bastante. Então, o primeiro alvo antes desse ideal, 80-20, seria pelo menos 50-50, né? 50 Brasil, 50 exterior, e a gente está caminhando para fazer isso aí com calma, tranquilidade, e quem estiver acompanhando a carteira vai verificar aí esta evolução sem nenhum problema. O último passo é a gente dar uma olhada aqui na nossa carteira no MyProfit, que nos cede. Sempre tenho que agradecer ao Rodrigo Peverão essa conta adicional. Eu tenho a minha particular para verificar os meus investimentos, mas essa conta adicional para verificar o rendimento dos investimentos no exterior. Aqui, como eu estou usando uma conta extra, eu não faço a integração, mas sempre gosto de reforçar. Se você é um cliente um pouco mais avançado,
você pode ativar a integração com a Avenue, com a Trade, com a B3 e nem precisa colocar nenhuma nota, né, de corretagem. Então, no nosso caso aqui, carteira que é só Brasil e no exterior Avenue, estaria tudo automático, mas como a gente não faz isso, tem que fazer o lançamento manual. Então, como faria isso? A gente vem em notas de corretagem e já está o mais atual possível, que é do mês de outubro. Esse mês de novembro, óbvio, como a gente fez as operações agora, não vão estar disponíveis as notas de corretagem imediatamente. Então, a gente lança e já vê essa avaliação de como foi a nossa carteira no mês seguinte em relação às operações de em novembro. E aí vê também questão de nota de câmbio, lançar o câmbio que a gente fez, isso também pega lá na Avenue, mas se você usar as integrações não tem nada disso. A primeira coisa que eu dou sempre uma olhada é na ficha de renda variável tributada, para ver se a gente tem DARF a pagar. Eu já integro com a minha conta particular, então eu sei se eu tenho DARF ou não, mas se você está seguindo essa carteira só, você dá uma olhadinha aqui. No mês de outubro, a gente não teve DARF para pagar, basicamente porque o que a gente tem a pagar é menos do que R$10, está até colocado aqui. Mês de novembro, as operações não aconteceram, né, ainda, não foram lançadas ainda. Então, se a gente vai em meu DARF, ele vai dizer que a gente não tem nada a pagar. Está aqui, ó, abaixo de R$10, nada a pagar. Mesmo que a gente tenha tido lucro, a gente não tem o que pagar e a gente sempre monitora isso para evitar de ficar em dívida com a receita. Podemos dar uma olhada em meu patrimônio para ver como é que foi a evolução. Basicamente estão aqui as nossas operações, nossas posições. Temos aí o total em reais R$ 7.437,78. Em dólares, a gente está $1.527, né? Ele já converteu a nossa posição do Brasil em dólares também. O dólar na casa de 4,87, compra 5,14. Essa é a nossa média do dólar. E se a gente ver painel de proventos, a gente consegue ver os dividendos que a gente tem a receber. Basicamente, $23,09 ou R$ 116,39, 2,73% yield on cost. Ou seja, do que a gente tem investido entre R$ 2,73 e R$ 2,83%. Em dólares, a gente recebe de volta em dividendos. Poderíamos estar melhor, mas a gente está focando não em dividendos, em construção de patrimônio. Tende a melhorar com a gente incluindo aí mais ativos que a gente está colocando que pagam dividendos. Lá fora também não é conhecido por pagar muito dividendos, mas tem a valorização cambial. Vamos ver a evolução do nosso patrimônio. A gente vê aqui em minha rentabilidade. E nos últimos 12 meses, nossa carteira rendeu 12,68, enquanto o Ibovespa rendeu apenas 0,58, o IPCA, a inflação do período, 5,29, o IFIX 10,12 e o CDI, né, o depósitos interbancários 11,98. Então rendemos acima do CDI. Olha que legal, né? Nossa carteira está indo bem, obrigado, né? É o verdinho aqui, o destaque. Nem sempre foi assim, mas nada como um dia após o outro. Temos aqui a nossa evolução de rentabilidade, está melhorando bastante, então é sempre calma, paciência, que as coisas se alinham. Em dólares estamos indo bem, vamos ver em reais. Em reais, aí a nossa rentabilidade já não está indo tão bem. Olha só, a gente está rendendo um pouco abaixo do IPCA, então a gente vê que pelo menos a exposição ao dólar nos faz ter uma rentabilidade melhor, vamos dizer assim, proporcionalmente. Então a gente tem que sempre ver o nosso patrimônio em moeda forte, porque tem a questão da inflação. De qualquer modo, era isso que a gente tinha para dizer no vídeo de hoje. Agradeço a todos pela paciência e pela audiência. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu teria o maior prazer de esclarecer. E a gente se vê, pelo menos aqui na sequência de vídeos, no próximo episódio do mês que vem, para a gente dar continuidade à carteira antifrágil do zero. Um abraço no coração e até uma próxima oportunidade.